Olá pessoal, nessa última parte aqui sobre a classe ArrayList, nós vamos falar sobre ordenação de uma ArrayList, certo? Imagina que você tem uma lista de objetos, né, dentro do ArrayList e você quer ordenar esses objetos. Na disciplina anterior de programação, vocês aprenderam a implementar diferentes métodos de ordenação, certo? É uma das principais partes, até uma das mais complicadas para quem está começando na disciplina de programação. A boa notícia que a gente vai ver aqui é que, como o nosso foco é em orientação a objetos, a gente não vai precisar aqui implementar um método de ordenação, tá? O que a gente vai ver é que a classe ArrayList já tem um método de ordenação. Então você não precisa implementar a ordenação em si, basta usar a ordenação que já está pronta. Isso facilita muito a nossa vida. E aproveito esse gancho para falar uma coisa que eu até já disse um pouquinho mais atrás em outros vídeos, que a plataforma Java ela tem um conjunto de classes que são muito úteis e com diversos métodos. Então a gente não precisa ficar reinventando a roda, criando métodos para fazer coisas que já estão implementadas, tá? Tem muita coisa que a gente precisa fazer que já tem uma classe que faz, então a gente chega lá e usa, ok? Bom, a classe ArrayList ela possui um método chamado sort, né, de ordenar, que faz justamente a ordenação dos elementos. Então vou dar um exemplo aqui, ó, voltando um exemplo que eu já usei em vídeos anteriores. Suponha que eu tenho uma ArrayList, né, de inteiros, que guarda 4 notas, e aí eu estou aqui exibindo as notas na ordem que ela foi inserida, ou seja, simplesmente percorrendo a lista, e depois eu estou chamando o método sort. O método sort ele espera como parâmetro um comparador, e aqui nós não vamos usar por enquanto, que não é necessário. Então se você quer ordenar uma lista de inteiros ou uma lista de floats, basta você fazer notas.sort e passar o comparador null. Uma vez chamado esse método, a lista muda a sua ordem. Então, se a gente executar esse programa aqui, ó, não sei se eu coloquei a saída, não, coloquei a saída, mas acredita em mim. Se a gente executar o programa, na primeira vez vai aparecer na tela 80, 70, 90, 75, e aí na segunda vez vai aparecer 70, 75, 80 e 90, ok? A lista, os objetos da lista mudaram de ordem e ficaram de acordo com a ordenação de números inteiros. E não precisa implementar método de ordenação nenhum, basta chamar lista.sort, ok? Mas nem tudo é tão simples quanto parece, né? Então suponha, naquele nosso exemplo de disciplina e aluno, que a gente já viu nos outros vídeos, então eu tenho uma classe aluno, que tem matrícula e nome, eu tenho uma classe disciplina, que tem uma sigla, um nome e uma lista de alunos, e suponha que eu quero ordenar a lista de alunos da disciplina, tá? Então suponha aqui, ó, que, sei lá, vou criar um método, vou criar um método. Aqui toda vez que eu matricular um aluno, para eu manter a lista sempre ordenada, suponha que sempre que eu ordenar um aluno, ou sempre que eu adicionar um aluno, eu quero manter a lista ordenada. Então eu vou chamar alunos.sort, ok? Estou usando o método sort que a gente já viu que tem na classe. Então nós vamos compilar as classes aqui e vamos executar o nosso programa. Opa, deu um erro, tá? Por que deu um erro? Né? As coisas não são tão simples assim. É porque essa chamada de alunos.sort passando null, ela funciona se não for um objeto. Para ser um objeto, a gente precisa usar um comparador. E a string é um objeto, tá? Então, desculpa, string não. Aluno é um objeto. A nossa lista alunos é uma lista de objetos aluno. E por que eu preciso de um comparador? Por causa do seguinte, ó. O problema é que o Java não sabe como ordenar um aluno. Na inteiro, 10 é menor que 20, 20 é menor que 30. Agora, o que é um aluno menor do que o outro? O que indica que um aluno deve vir na frente do outro? É o seu nome? É a sua matrícula? É o seu CRA? Enfim, a gente tem que definir um critério, certo? Então, não é possível ordenar alunos porque não está definido esse critério do que indica que um aluno deve vir antes do outro, certo? E é para isso que o comparador serve, né? Existem diferentes maneiras de usar um comparador de objetos, tá? Todas as maneiras usam conceitos que a gente ainda não viu na disciplina. Então eu vou apresentar um código para vocês aqui. A princípio ele parece um pouco confuso, porque tem coisa que a gente ainda não viu. Mas para você usar na sua circunstância é só adaptar um lugarzinho ou outro e ele vai funcionar. Então, mesmo sem a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui, dá para a gente utilizar, tá ok? Depois, se alguém tiver dúvida e quiser que eu esclareça os conceitos, a gente pode esclarecer, mas na verdade é mais fácil a gente esperar a disciplina caminhar e chegar lá na frente nos conceitos. Mas eu preferi já passar aqui agora porque é muito útil para você. Assim. Já dá para usar isso daqui mesmo que você não entenda exatamente os conceitos que estão por trás aqui. Tá ok? Então o que a gente precisa fazer é o seguinte. Ó. A gente precisa declarar um comparador de alunos. Então a gente faz isso importando a classe java.util.comparator. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Para as coisas ficarem bem claras, eu vou usar o slide e vou copiar de cá. Que é geralmente o que a gente faz quando vai usar o comparator. Eu mesmo não sei fazer isso de cor não. A gente... vê como é que faz e utiliza, tá ok?
Então a gente utiliza a classe comparator e aqui onde a gente quer comparar os alunos, eu vou declarar um comparador de alunos. É igual a arraylist que eu tenho que definir. A arraylist eu falo se é uma arraylist de quê. O comparador também eu falo se é um comparador de quê. Aí eu dou um nome qualquer para o meu comparador, certo? Ele vai receber um novo objeto da classe comparador. Ok? A princípio, em essência, o que eu estou fazendo é criando um novo comparador e passando esse comparador para o método sort. É isso que eu quero no final das contas, ok? Mas a gente tem que definir como é que esse comparador funciona. Tá? E a gente define como é que esse comparador funciona já implementando o comparador aqui mesmo. E esse é um conceito que a gente não viu, mas acredita em mim que é assim que vai funcionar. Aqui é comparator. Ok? Bom, como que a gente define o comparador? A gente faz o seguinte código. Esse @override aqui a gente vai ver mais para frente o que é. Na verdade, isso aqui não é estritamente necessário. Se você esquecer, vai funcionar. Mas é recomendável, que vai te ajudar a evitar problemas. Então eu vou declarar, a gente tem que declarar um método exatamente desse jeito, public int compare, ok? Que espera alguma coisa e retorna um valor inteiro. Tá? Em essência, um comparador é isso. Se você for fazer um comparador para a sua classe que não seja aluno, você vai trocar aqui aluno por outra coisa. Isso daqui é exatamente desse jeito, e aqui também vai mudar, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente quer comparar alunos. Então, o que a gente vai informar para o comparador é como a gente compara dois alunos. Então, vou colocar aqui aluno 1, vai ser um parâmetro do tipo aluno, que eu vou chamar de aluno 1, e outro chamado aluno 2. Se você estiver fazendo um comparador de carros, você vai colocar carro aqui, carro aqui, carro aqui, vai chamar aqui de carro 1 e de carro 2. Ok? E agora, aqui no retorno, a gente define o que a gente usa para comparar os alunos. Então, por exemplo, se eu quiser comparar aluno por nome, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aluno1.getNome .compare to aluno2.getNome. Então eu vou comparar os alunos por nome, ok? Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira. Eu vou tirar o Thiago e fecha para dentro. Tá certo? Então assim, não vai dar realmente para explicar todos os detalhes disso, mas basicamente o que a gente está fazendo é criando um comparador que tem um método de comparação que indica que para comparar dois alunos, o que a gente faz é comparar o nome de um aluno com o nome do outro aluno. E aí a gente usa esse objeto comparador aqui na lista de alunos. Ok? Então vamos ver, vou compilar. A classe compilou, ótimo sinal. Vou compilar a classe que tem um método main. Vou executar o programa. Deixa eu executar de novo aqui, para ver se isso aqui era uma execução que já estava aqui. Beleza, era coisa que já estava antes. Então tá lá, ó. Repara que quando eu matriculei os alunos, eu matriculei primeiro o José da Silva, depois a Maria Pereira, depois a Ana Souza. Aqui eu fiz um código mais enxuto, né, menor do que os anteriores, que eu já passei um novo aluno direto na chamada do matricular aluno aqui. Tudo bem? Em vez de declarar uma variável para depois jogar o objeto. Mas de qualquer forma, ó, a lista ela tinha primeiro José da Silva, depois Maria Pereira e depois Ana Souza. Tá? Sem aquela parte de ordenação, ia aparecer José, Maria e Ana. Agora, como a cada matrícula os alunos estão sendo ordenados, então a lista está com Ana Souza, depois José, depois Maria. Ok? Em essência, é isso que a gente faz. Deixa eu voltar aqui no slide. O slide está explicando exatamente isso. Ok? Bom, mas sempre tem um detalhezinho a mais, certo? Se eu for tentar agora, não, eu não quero ordenar por nome. Eu quero ordenar por matrícula. Tá? Então, teoricamente, seria eu trocar aqui por getMatrícula. E aqui também por getMatrícula. Deixa eu compilar. Eita, não funcionou. Por que não funcionou? Porque um inteiro não é um objeto, então ele não tem um método compareTo. E aí, no caso inteiro, a gente vai fazer uma coisa que a princípio parece muito estranha, que é subtrair um número do outro. Ok? Primeiro eu vou mostrar para vocês que isso funciona, e aí depois, para vocês acreditarem em mim, e aí depois eu vou explicar por quê. Então essa daqui, ó, era a execução anterior, que estava ordenada por nome, e agora foi ordenada por matrícula.
Repara aqui 1, 2, 3, 4, né, a matrícula José da Silva. Depois Ana Souza, que é 3, 1, 2, 3. E depois Maria Pereira, que é 5, 5, 5, 5. Então está ordenada pelo número. Mas por que a gente fez esse negócio estranho de diminuir, né, um inteiro pelo outro? É porque esse método compare, ele retorna um inteiro, certo? E basicamente o funcionamento dele é o seguinte. Ele tem que retornar um valor negativo se o primeiro parâmetro for menor que o segundo. Então esse daqui é o primeiro parâmetro, esse daqui é o segundo. Se a gente quer dizer que esse é menor que esse, ou seja, que esse tem que vir primeiro na ordenação do que esse resultado da conta tem que ser negativo. Qualquer conta que seja. Se qualquer coisa que eu colocar aqui, se nessa circunstância o valor der negativo, indica que esse é menor. Se o retorno for zero, quer dizer que os dois são equiparáveis, não faz diferença na ordem da lista, porque os dois têm o mesmo valor. Matrícula não vai ser o caso. Mas se eu estivesse ordenando, por exemplo, os alunos por nota, pode ter dois alunos com a mesma nota. Por fim, se o retorno for positivo, indica que esse aluno é maior que esse, ou seja, esse aluno vem depois desse na lista. Então, repare aqui como eu estou subtraindo essa matrícula dessa matrícula, se essa matrícula for menor que essa, isso aqui vai dar um número negativo. Então, vai indicar que esse aluno tem que vir primeiro. Se a primeira matrícula for maior que a segunda, vai dar um número positivo, indicando que esse aluno tem que vir depois desse. E aí vai funcionar. Ok? Eu sei que isso pode parecer confuso, né? Pode parecer complicado à primeira vista, mas se vocês pararem bem para pensar bem, assim, é mais fácil do que implementar um método de ordenação. Né? E aí outra coisa, você não tem que decorar. Eu não vou pedir para vocês na prova para implementar um comparador desse daqui, tá? Se vocês precisarem usar o comparador, vocês vão pegar o slide aí da disciplina e ver como é que é e adaptar lá para a situação de vocês. Ok? Com essa parte aqui a gente fecha então essa parte de ArrayList e a gente se vê aí na próxima aula. Até mais!